Bíblia, se você pode aí, do Evangelho de João, no capítulo 9. Quantos estão com fome da palavra de Deus, digam amém. Evangelho de João, no capítulo 9. Tema da nossa conversa: esperança invisível. Você pode repetir comigo? Esperança invisível. Isso aí. Diz assim a minha tradução, João, capítulo 9, a partir do verso 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão. Ele fez o quê? Cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então lhe disse: vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Feche os seus olhos se você pode. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade hoje aqui. Nós queremos dizer que esse tempo não é um tempo da conversa, das mídias sociais. Esse tempo é um tempo que decidimos ofertar ao Senhor. E uma vez que decidimos que a nossa atenção possa ser dada ao Senhor, e através do poder da tua palavra, que possamos viver uma metanoia, uma expansão do nosso entendimento. Usa, Senhor, a tua palavra em favor das nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, esperança invisível é o tema da nossa conversa hoje. E eu queria falar com você sobre essa esperança. Esperança que move o mundo, porque a vida é feita de expectativas, e todos nós, de alguma forma, temos expectativa. Expectativa, ela envolve também esperança. Esperança de uma melhora, esperança de que o meu amanhã seja melhor do que hoje, esperança de uma oportunidade, esperança de uma cura, esperança de um milagre. E Paulo, quando resolve falar sobre esperança, ele resolve dizer que a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém pode ver aquilo que está esperando? Paulo, ele diz para nós que a esperança só pode ser algo que você não está vendo. Porque se você está vendo, Cristo, não é mais esperança. Porque ele diz: se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E um dos maiores desafios da humanidade é ter a capacidade de viver esperançando, porque ninguém gosta de esperar, sobretudo num tempo onde nós vivemos hoje, de globalização, de internet, onde tudo é muito rápido. As pessoas, quando recebem um áudio de mais de 45 segundos, elas botam na velocidade 2, porque ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta mais de enfrentar as longas filas. Ninguém gosta mais. Você hoje vai em qualquer fast food grande e você percebe que não tem mais um atendente lá. Agora o que tem lá são os totens de autoatendimento. E isso tem produzido irritabilidade em muita gente. Porque você chega lá, sempre tem alguém que tem dificuldade com tecnologia, que começa a catar o milho lá, e você fica ali esperando. E muitas são as vezes que ao esperar, você murmura, você reclama. Não cutuca não, por favor, não olha para o lado. Você que, sabe, está diante de alguém aí, não olha, porque aquilo te dá uma agonia. Quando você passava pelo caixa do supermercado e você via uma atendente que estava com um pouco de dificuldade, escrito um crachá, aprendendo, você já tinha dificuldade, passava para o outro. Só que agora você tem que fazer o seu próprio atendimento. Então é uma dificuldade para a gente esperar.
sobretudo quando a gente tem que esperar muito tempo. E esse texto, ele fala de um dos milagres de Jesus no Evangelho de João, sobretudo no capítulo 9, que fala sobre um cego de nascença, um homem que nasceu cego. E segundo a tradição judaica, uma pessoa que nascesse com essa dificuldade, com essa necessidade, segundo a cultura judaica, era alguém ou que havia pecado no ventre da sua mãe, porque havia a ideia da possibilidade de se pecar no ventre, sobretudo uma ideia trazida do exato momento de Jacó e Esaú, que se degladiavam dentro do ventre da sua mãe. Por isso tinha uma ideia de que a criança já poderia pecar, ou que essa pessoa seria alguém amaldiçoado por Deus, uma vez que alguém era considerado, segundo a cultura judaica, amaldiçoada por Deus. Esse alguém era repudiado por todos. Eu vou repetir. Quando de alguma forma um leproso se apresentava, ele era repudiado por todos, porque a lepra da época era uma doença incurável. E por isso todos que de alguma forma viam um leproso o repudiavam, cuspiam no chão, indignados, sinalizando um repúdio diante de uma ofensa da presença da pessoa, que ali estava tipificada alguém que havia sido amaldiçoado por Deus. E a Bíblia fala que esse homem, para muitos, era considerado amaldiçoado. E por isso, como um ato de repúdio, muitos que passavam por ele, provavelmente também cuspiam no chão, de alguma forma indignando a sua manifestação de ira, de ódio, de raiva e de rancor. Ele havia nascido assim. E o texto diz que ele já era um homem adulto. E ele ficava nas escadarias de uma sinagoga. E a Bíblia fala que era a festa dos tabernáculos. Jesus estava em Jerusalém. Aquela cidade que havia superlotação de judeus de todas as partes, com as suas ruas estreitas, como são até o dia de hoje. Se você for lá, você vai caminhar exatamente pelos caminhos onde Jesus caminhou. E ali, ao passar com os seus discípulos, ele se depara com um homem cego de nascença. E os discípulos resolveram fazer uma pergunta para Jesus, ao observarem aquele homem ali que era conhecido por todos. Todos o conheciam. Só que, para nem todos, aquele homem, de alguma forma, era visível. Porque para muitos aquele homem era invisível. Muitas pessoas, ao passarem por ele, não manifestavam nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de compaixão, nenhum tipo de amor por um homem que estava ali a mendigar há muito tempo. Tudo leva a crer, e se você ler o texto todo do capítulo 9, você vai perceber que os pais dele provavelmente haviam repudiado. Porque inclusive quando ele é curado por Jesus, os pais são indagados pelos religiosos e sequer esboçam a alegria de manifestar ao ver aquilo que Jesus havia feito na vida dele. Jesus então recebe essa pergunta dos discípulos: quem pecou? Ele ou seus pais, para que sucedesse isso? Porque a cabeça dos discípulos estava sempre numa causa e efeito. Quando alguém passa por alguma dificuldade, nós imediatamente imaginamos que tem que ser algum tipo de pecado. Assim como os amigos de Jó, quando estiveram junto com ele e ali presenciaram a miséria que ele estava vivendo, e depois de um longo período, de alguns dias, um deles disse: olha, confessa logo, porque alguma coisa você fez, porque é impossível alguém passar pelo que você está passando sem que esse alguém tenha pecado alguma coisa. Só que na nossa vida, às vezes as coisas acontecem sem que a gente tenha vivido uma vida de pecado. Só que as intercorrências da vida, aquilo que tira o controle da nossa vida, às vezes acontece sem que a gente espere. O dia mal bate à nossa porta, uma carta que a gente não gostaria de receber, um diagnóstico contrário bate à nossa porta. E nem sempre isso é obra do pecado.
Jesus respondeu para os discípulos dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais, mas tudo isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus não quis dizer que aquele homem nasceu cego para que naquele momento ele fosse curado. Não. É verdade que uma das evidências reais da divindade de Jesus, de que ele era o Messias, é que ele deveria ressuscitar alguém e também curar um cego de nascença. E Jesus disse: tudo isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Eu queria que você me desse a sua atenção por poucos minutos agora e pensasse junto comigo que de repente aquele homem que tinha a sua audição muito aguçada estava ali sentado naquela escadaria quando de repente Jesus passa com os seus discípulos. E ao passar, um dos discípulos faz essa pergunta, e ele que está ali, muito atento, ele não enxergava nada, ele nunca viu a luz de absolutamente nada, os seus olhos nunca foram abertos, e de repente os seus ouvidos chamam a atenção para uma conversa de algumas pessoas que começam a falar sobre ele, e ele que não recebia a atenção de ninguém, provavelmente sempre recebia a hostilidade das pessoas. As pessoas passavam ali e o repudiavam, cuspindo no chão próximo dele. Agora ele ouve um homem falar sobre ele, dizendo: nem ele nem os seus pais pecaram, mas tudo isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. E agora ele ouve os passos desse homem chegando até ele, que ele não sabia quem era, mas que era Jesus. E esse homem, ele reproduz exatamente aquilo que a vida inteira a sociedade fez com ele, porque a Bíblia fala que Jesus cuspiu no chão. E esse ato, Fabiano, era um ato que era conhecido por ele, das pessoas que sempre o repudiavam. É quando na vida, de alguma forma, a gente não tem absolutamente mais nada para perder. E eu queria abrir um parênteses aqui e dizer para você: a minha mãe, ela sempre me preparou muito para isso. A Rita que está aqui conheceu aquela nordestina, e ela dizia para mim: a vida é dura para quem é mole. Por isso, não se engane, não vai ser sempre que você vai ganhar todas as coisas. Na vida nem tudo sairá como você gostaria, mas se você desistir, você vai ser mais um em meio a uma multidão de estatística. O lugar de maior sonhos na terra é no cemitério. E todas as vezes que eu entro no cemitério, eu passo por aquelas lápides e muitos epitáfios escritos aqui, ali, por aquelas lápides, e eu percebo muitos sonhos que foram enterrados, de pessoas que resolveram desistir, de pessoas que decidiram não tentar outra vez, diante de frustração, de decepção. E aí, Jesus simplesmente reproduz aquilo que a vida inteira ele soube que era um ato de ofensa. Jesus cospe no chão, ele ouve isso, que ele não era surdo. E de repente Jesus, além de cuspir, pega a areia e faz lodo, e agora passa nos olhos dele, e diz para ele: vai lá se lavar no tanque de Siloé. Eu pergunto, se fosse você, você ia? Se fosse você, você ia? Porque você não sabe quem é o cara. Ele não sabia que era Jesus. Ninguém falou que era Jesus. Simplesmente ele está ouvindo uma conversa. Ele está ouvindo uma conversa de maluco, de um monte de gente que está à sua volta, porque Jerusalém estava cheio de pessoas. Era a festa dos tabernáculos. E agora ele ouve o barulho de alguém cuspindo no chão, fazendo o lodo todo, passando nos seus olhos, dizendo para ele: vá se lavar no tanque de Siloé. Meu Deus, às vezes parece, digo eu e não o Senhor, parece que Deus é especialista em dificultar a nossa vida. Talvez você concorde comigo. O difícil às vezes é externar isso publicamente. Se você olha para a sua vida, sinceramente, sendo muito sincero e sincero, você fala assim: meu Deus, por que na minha vida tudo é tão difícil? A gente não fala isso porque a gente tem medo de ser castigado. Mas por que Jesus às vezes não dá uma facilitada, Ângelo? Jesus não podia simplesmente ali fazer a mesma coisa que fez com o cego de Jericó? Abra os seus olhos, sim ou não? Sim ou não?
E por que não fez isso? Por que Jesus não facilitou a vida do rapaz que era cego? Por que Jesus, na vez dele, tornou tudo mais difícil? Por que na sua vida parece também que é assim? Por que você olha para o lado e você vê na vida de um monte de gente facilidade, e quando chega na sua vez, parece que tem que ser difícil, porque a vida inteira, tudo para você sempre foi difícil? Meu Deus. Talvez essa mensagem de hoje não seja para todos que estão aqui, mas eu tenho absoluta certeza que Deus trouxe algumas pessoas aqui especificamente para serem ministradas por essa palavra hoje. Jesus podia simplesmente dizer: Tomé, vai você, meu filho, que não acredita em nada mesmo, pega na mão dele e leva ele lá, porque aí só assim, se você olhar os olhos dele serem abertos, talvez você acredite. Sim ou não? Ele podia ter mandado Pedro que era aquele intempestivo, Pedro que era aquele ansioso. Talvez se fosse Pedro ia pegar na mão dele, ia sair puxando ele, e ele dizendo: peraí, rapaz, não estou vendo nada, estou com medo, eu vou tropeçar, eu vou cair. Mas Jesus não mandou ninguém junto com ele. Jesus não facilitou a vida dele. E nós estamos falando de alguém que estava ali há muito tempo e que há muito tempo perdeu a esperança. Ele perdeu a esperança, inclusive, do acolhimento dos seus pais, porque havia uma tradição judaica que os pais poderiam repudiar os filhos, deserdar os filhos, depois que eles completassem 13 anos de idade, se entendessem que esses filhos haviam sido amaldiçoados por Deus. Se você ler o texto em casa, você vai perceber que os pais não se alegram em momento nenhum com o milagre dele. E quando são indagados pelos religiosos, eles dizem: pergunta para ele, porque ele já é grande. Provavelmente, quero crer que esse homem havia sido repudiado pela sociedade, pelo seu pai, pela sua mãe e por todos. Ele não tinha absolutamente ninguém. Ele não tinha nada e nem ninguém para contar, mas é exatamente nesse momento que Jesus se apresenta para ele. E Jesus ali poderia facilitar a vida dele, mas ainda assim Jesus o desafiou. Jesus o desafiou a acreditar outra vez, a tentar outra vez, a ter um posicionamento de fé. E algumas coisas na sua vida não vão acontecer se você não tomar um posicionamento, se você não decidir acreditar outra vez. A caminhada existencial aqui na terra, como eu disse há pouco, não é uma caminhada de só momentos bons. Conforme a vida se desenrola, conforme a gente vai amadurecendo. Hoje eu vi uma foto, mandei um WhatsApp para um amigo que não via há muitos anos, está pastoreando uma igreja em São Paulo hoje, André Fernandes. Mandei um zap para ele, uma foto minha e dele, jovens, e eu falei para ele: meu Deus, cara, que saudade daquele rosto lisinho, sem ruga. Falei para ele isso. Ele está esticado aqui porque uma irmã resolveu abençoar, botou um monte de botox aqui, por isso que saiu. E eu disse para ele: que saudade. E quando eu olho para aquela foto, eu percebo que 15 anos se passaram e que eu ganhei algumas coisas na vida, mas eu também perdi muitas coisas, porque conforme a vida se desenrola, você vai ganhar algumas coisas, mas você também vai ter que aprender a perder muitas coisas na sua vida. Pessoas que vão sair da sua história, amigos, familiares, decepções, frustrações, abandonos, e a gente precisa aprender a lidar com isso. E é verdade que às vezes, diante de grandes decepções, a gente fica com medo de acreditar de novo. Se é difícil para você que enxerga, imagina para ele que tudo dependia de alguma forma de alguém, de acreditar nos outros, numa sociedade daquela época, onde era considerado amaldiçoado. E agora Jesus dá uma ordem para ele: vai lá, se lavar no tanque de Siloé. Você tem noção da distância que aquele camarada daquelas escadas ali se levantou e foi tateando, cara? Ele foi se esfregando pela parede com muita dificuldade. Ele foi esbarrando nas pessoas, porque Jerusalém estava assim.
E Jesus podia ter resolvido o problema dele logo ali, mas Jesus não facilitou a vida dele. E nem sempre a nossa vida é facilitada. E a gente sempre pergunta por quê? A gente sempre questiona por quê? Porque a gente acha, às vezes, que Deus ele tem prazer em produzir um sofrimento, mas não se trata disso. Se trata de um exercício que precisa ser feito por você nessa terra. Porque atitude não é Deus que vai ter por você. É você que vai ter que decidir que tipo de vida você vai ter na terra. Que tipo de pessoa você vai ser. Porque a história não conta os feitos de homens e mulheres covardes. A história não conta os feitos de homens e mulheres que desistiram, que ficaram pelo caminho. Se você olhar a história de Abraão, você acha que a vida dele foi fácil? Não foi. Mas nós só contamos a história dele porque ele foi alguém que em nada desistiu. E o que dizer de Davi, que dos 150 salmos escreveu 73. E os primeiros 42 salmos da Bíblia foi ele que escreveu. E 80% desses salmos ele está dizendo: não aparte de mim o teu rosto, não fuja de mim a tua presença, venha me socorrer. Quinta-feira eu preguei e eu disse, Davi dizendo no Salmo 119, me sinto como um odre na fumaça, me sinto como um pedaço de couro próximo ao fogo esturricado, me sinto esticado pelo Senhor. A vida não é fácil, mas são exatamente por esses desafios que nós somos aperfeiçoados. E nós às vezes não queremos isso, nós às vezes temos dificuldade. E na criação dos nossos filhos, tudo que nós queremos é que os nossos filhos, de alguma forma, possam ter aquilo que nós não tivemos. E por isso nós tornamos sempre a vida dos nossos filhos mais fáceis. E com isso nós criamos pessoas mais fracas, mais frágeis. Talvez você gostaria de apagar alguma fase da sua vida, mas você é exatamente quem você é por aquilo que você passou, por aquilo que você viveu. E se você chegou até aqui, é porque eu tenho certeza que você venceu 100% de todas as guerras que você viveu no nome de Jesus. É claro que diante do desafio presente, a gente sempre acha que é o fim, que acabou, que não tem mais jeito. Esse homem, ele podia dizer: você tá maluco? Tudo bem você me hostilizar cuspindo, agora você colocar esse cuspe nos meus olhos, foi isso que ele fez? Não. Diante de uma vida frustrada, diante de grandes decepções da vida, sem saber quem Jesus era, quando uma segunda chance, quando uma oportunidade se apresentou diante dele, o que ele fez? Mesmo frustrado, mesmo abandonado e sendo repugnado pelos próprios pais, ele agarrou a oportunidade como ninguém. Ele não ficou se lamentando, ele não ficou tendo pena de si mesmo. Escute o que eu vou dizer para você. Se você é daqueles que, quando está vivendo um tempo de deserto, vive reclamando, é muito pouco provável que o seu deserto passe logo. Porque pessoas que ficam reclamando, elas estão sempre, de alguma forma, dizendo para Deus: se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. A murmuração é para o diabo aquilo que a adoração é para Deus. Quando eu murmuro, eu adoro o diabo. Eu abro a minha boca e eu vivo lamentando, eu vivo questionando, eu vivo tentando responsabilizar alguém diante daquilo que eu estou vivendo. O Freud tem uma frase dele, ele diz: qual é a sua responsabilidade diante da desordem da sua vida hoje? Eu pergunto para você, o que você hoje pode fazer diante da situação que você está vivendo? Porque aquele homem, ele estava ali e pouca coisa ele podia fazer. E quando uma oportunidade apareceu diante dele, ele resolveu acreditar. Ele tinha todos os motivos do mundo para não acreditar, porque inclusive Jesus fez algo com ele que não era nem um pouco salubre. Jesus cuspiu, pegou o cuspe,
fez uma lama, botou nos olhos dele e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. E ele foi tateando, e quando chegou no tanque de Siloé, ele se lavou e os olhos dele se abriram. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. E ele voltou. E quando ele volta, exatamente talvez para buscar quem havia feito o milagre na vida dele, as pessoas pelas quais ele sempre foi invisível, agora começaram a percebê-lo, porque é exatamente assim na nossa vida. Para muita gente a gente vai ser invisível até que o milagre aconteça na nossa vida. Para muita gente nós vamos passar despercebidos até que o Senhor faça alguma coisa na nossa vida. E a Bíblia fala que quando ele chegou no lugar onde ele sempre ficava, aquelas pessoas que sequer estavam nem aí para ele se aproximaram dele e começaram a dizer: não é você aquele cego? É gente que quer se aproveitar daquilo que acontece na sua vida. Escute o que eu vou dizer para você. Se a pessoa não foi responsável por ajudar você para que você chegasse no propósito de Deus, se essa pessoa de alguma forma não cooperou para que o propósito de Deus fosse uma realidade na sua vida, você não tem que responder a essa pessoa. Você não tem que ter nenhum tipo de relacionamento com essa pessoa, porque tudo o que ela quer de alguma forma é o milagre da sua vida. A Bíblia fala que eles começaram a indagar: não é ele, não é ele. Depois você lê o texto em casa. E ele disse: não, sou eu. Ele começou a dialogar com aquelas pessoas que sempre o repudiaram. Ele começou a dar a atenção para essas pessoas que agora chamaram os religiosos. Trouxeram os religiosos porque era um sábado e ninguém podia curar no sábado. O pessoal não está preocupado com o cego. Está todo mundo preocupado por que curaram ele no sábado. A verdade é que poucas pessoas estão preocupadas realmente com você. Eu vou repetir. Eu sei que é duro ouvir isso, me perdoe. Mas nessa conversa difícil que a gente está tendo aqui, a verdade é que poucas são as pessoas que realmente se importam com você. E se você não aprender a lidar com isso, você vai sempre ser um pedinte, um mendigante da compaixão dos outros. Você vai sempre estar com o prato estendido, de alguma forma querendo receber alguma coisa das pessoas, nem que seja o like das pessoas nas mídias sociais, quando você de alguma forma posta alguma coisa. Porque muita gente se relaciona pelas mídias sociais querendo receber as migalhas dos likes e dos comentários. São pessoas que são roubadas de si mesmo. Porque você posta lá, tem 10 comentários, 9 positivos, 1 negativo. Acabou você é roubado por causa de um comentário. 90% foram positivos, mas um foi negativo e isso rouba você. A verdade, queridos, é que você não tem que se preocupar com a opinião das pessoas. Porque quem vive tentando agradar a todo mundo não vai agradar a ninguém, e nem a si mesmo. Aquele homem agora, ao ser curado por Jesus, ele é interrogado pelos religiosos. E os religiosos levam ele ao templo e dizem para ele: quem curou você? Ele falou: não sei, foi um homem chamado Jesus. Mas como é que foi isso? Eu não sei. Ele cuspiu no chão, como todo mundo faz, pegou terra, fez lodo, botou nos meus olhos e me mandou ir no tanque de Siloé. E você foi? Fui. Por quê? Porque eu decidi acreditar. Porque eu decidi não desistir. E eu pergunto para você: será que você desistiu do seu milagre? Será que você, durante as lutas e dificuldades que você tem vivido, você decidiu desistir de acreditar? Desistiu de esperar? Desistiu de confiar em Deus? Ah, Rafael, você não sabe o que eu estou passando. A minha vida tem sido nos últimos dias uma vida muito difícil. Pois é, por isso que a esperança, ela é invisível. E se você está olhando para a sua situação e você não está vendo saída, você não está vendo, solução, que bom, porque você está exatamente no melhor lugar do mundo. Você está num palco perfeito para uma impossibilidade se transformar num milagre. Porque algumas experiências em Deus nós só vamos viver nos piores momentos da nossa vida. Algumas coisas, alguns segredos,
alguns propósitos da parte de Deus para as nossas vidas, nós só vamos experimentar em momentos de dores e de sofrimento profundo. É assim na nossa vida. Porque foi Jesus que disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A verdade, o que aconteceu não foi um dificultar da vida daquele homem. O que Jesus queria era exatamente tirar dele o melhor que ele tinha. Apesar de tudo aquilo que a vida havia oferecido para ele, ele teve a oportunidade de decidir se levantar. Ele teve a oportunidade de decidir tentar outra vez. Se você observar a vida de homens de sucesso do século passado e também desse século, a gente vai perceber que muitas das obras que eles realizaram, só realizaram porque nunca desistiram. Eu vou citar uma frase que até pouco tempo atrás era um jargão entre nós: foguete não dá, até o Elon Musk fazer dar ré. Então, agora, ninguém mais pode dizer que foguete não dá ré, porque o impossível só é impossível até que alguém vá lá e faça. Então pare de se lamentar, pare de lamber as suas próprias feridas e acredite que ainda que a sociedade, ainda que a sua família, ainda que todos à sua volta de alguma forma repudiem você, Deus não se esqueceu de você. Deus vê você quando ninguém vê. A Bíblia fala que Jesus viu aquele homem ali. Talvez ele estivesse ali há muito tempo, mas em algum momento foi dado a ele a oportunidade de mudar de vida. E da mesma forma, você que veio aqui hoje e tem muitos motivos para perecer, tem muitos motivos, assim como Davi no Salmo 27, quando ele fala: olha, eu tenho muitos motivos hoje para chutar o balde. A minha situação está tão complicada, eu não sei o que fazer. Eu estou fugindo do meu sogro, porque eu salvei a vida dele, eu matei o gigante, e o cara quer me matar. E se eu der bobeira, eu vou morrer. Porque Davi achava que ele ia morrer. Sabe por quê? Porque ele estava no processo. E às vezes você acha que você vai fracassar. Às vezes você acha que o pior vai acontecer na sua vida. Mas eu aprendi que o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, Deus é a pessoa mais importante. Que nenhum mal aconteça com você, para que os propósitos dele sejam uma realidade na sua vida. Mesmo quando no Salmo 91 está escrito: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ou Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nós estamos falando de um cemitério. São 11.000 mortos e um camarada vivo. E você sabe por que tem um vivo? Porque esse vivo tem um propósito de Deus na vida dele. E quem tem um propósito de Deus, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, mal nenhum sucederá na sua vida. Pode aplaudir a Jesus. Deus colocou essa palavra no meu coração para dizer para você que não é o fim, para dizer para você que não acabou, para dizer para você que hoje você pode decidir, você pode escolher. Apesar de tudo o que já aconteceu com você, hoje você vai decidir se você vai ter uma atitude. Não fique esperando que Jesus faça tudo por você. Ele vai fazer o impossível, mas o possível você tem que fazer. Se coloque de pé em nome de Jesus. A verdade é que as pessoas acham que por sermos evangélicos a vida é mais fácil para nós, mas a verdade é totalmente o oposto. Porque uma vez que decidimos morrer para o mundo, tudo se torna muito mais difícil para nós, mas o poder dele se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza, e nele nós sempre seremos mais do que vencedores. Agora,
para aqueles que desistir é uma opção, tudo vai se tornar mais difícil. Tem um irmão da igreja que uma vez me procurou, eu conheço ele de garoto, a gente se conheceu quando se converteu, e ele disse para mim, policial militar, ele falou para mim, eu decidi estudar para concurso público. Mas sabe, quando eu ouvi ele falar aquilo, e por conhecer ele, eu falei assim, rapaz, isso sempre foi pereba na escola, aquele ruim. Sabe, aquele que ruim. E ele decidiu fazer concurso público. Tinha se formado em direito, ele falou, não, eu vou fazer prova pro MP, vou fazer prova para delegado. O que eu quero mesmo é delegado. E eu, como pastor, vou dizer o que pro cara, meu irmão? Você nunca vai passar. Eu não vou falar isso. Sabe por quê? Porque a fé, ela não limita um homem a nada. E às vezes ele ia para São Paulo, às vezes ele ia para o Espírito Santo, às vezes ele ia para vários lugares. E cada vez que ele fazia uma prova e não passava, ele entrava em contato comigo e ele falava assim, rapaz, não consegui. E aí eu falei para ele o seguinte, eu vou dizer para você uma frase do William Douglas. O William Douglas é um desembargador federal aqui de Niterói, que é considerado o papa concurso no Brasil. O cara que passou em todos os concursos públicos que ele quis. E ele inclusive escreveu um livro, Como Passar em Concurso Público. E o William Douglas diz que para você passar num concurso público, você não precisa estudar muito. Diga para quem está do seu lado, não precisa estudar muito. Parece loucura, né? Ele fala o seguinte, você só precisa estudar até você passar. Eu disse isso para ele, você não precisa estudar muito. Ele, como assim, eu estudo muito? Eu estudo com hora. Não, você não precisa estudar muito, você só precisa estudar até você passar. E cada vez que ele não passava, ele me ligava, ou vinha na igreja, eu falava assim para ele, se você não desistir, cada dia que passa você está mais perto. E aí teve um momento que ele bateu na trave, e ele falou assim para mim, rapaz, foi quase. E eu disse para ele, se você não desistir, cada dia que passa você está mais perto. Até que algumas semanas atrás ele me manda uma mensagem e ele diz, eu passei. E eu disse para ele, isso só foi possível porque você não desistiu. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, e você desistiu? Pergunta, e você desistiu dos seus sonhos? E você desistiu do seu milagre? E você desistiu daquilo que você sempre sonhou? Se essa palavra falou com você, é você e Deus. Não tem nada a ver comigo, não tem a ver com o ministério de música, tem a ver com você. Porque Deus colocou essa palavra no meu coração e trouxe você aqui hoje para ouvir isso. Escute isso. Essa palavra não foi para quem não veio. Ah, eu queria tanto que fulano. Não é para fulano. Diga, é para mim, é para mim. É para você. Porque eu tenho certeza que a sua vida, ela é muito mais fácil do que a vida daquele servo. E parece que no primeiro momento Deus tornou ainda mais difícil para ele. Mas aquilo que parecia impossível se tornou possível. Feche os seus olhos. Se foi o Espírito Santo que falou com você, e você precisa tomar uma atitude hoje de se levantar e de não desistir, e de voltar para a posição, e de tentar outra vez, e de acreditar que é possível, e de parar de se lamentar, e de ter pena de si mesmo. Saia do seu lugar e venha aqui diante do Senhor. Sai do seu lugar, tome uma posição hoje, porque muitas das promessas e sonhos e milagres acontecem diante de um posicionamento, numa oportunidade que é apresentada. Hoje, Deus coloca diante de você uma oportunidade. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Isso, estenda a sua mão para frente. Eu profetizo sobre a sua vida no nome de Jesus um tempo novo. Eu profetizo ainda nesses dias de 2024, milagre da parte de Deus. Eu profetizo aquilo que aos seus olhos parece impossível, segundo a esperança que é invisível, eu declaro Deus tornando real e possível na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida diante de um posicionamento, numa atitude, assim como aquele homem que mesmo frustrado, decepcionado diante da sociedade dos seus pais, decidiu acreditar outra vez,
Eu profetizo sobre a sua vida que você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu declaro que hoje será um marco na sua vida. Hoje será o dia que você decidiu desistir de desistir. Você não vai mais desistir. Você não vai mais jogar a toalha. Você vai se levantar e acreditar que o justo, por 7 vezes ele cairá, mas em nenhuma delas ele ficará prostrado. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor está contigo, porque o seu Deus está guardando a sua entrada, a sua saída. Eu declaro que Deus vai à frente, guardando a sua frente. Eu declaro que você será bendito. Eu declaro que os seus filhos serão benditos, que os filhos dos seus filhos serão benditos. Eu declaro que onde você passar, o Senhor passará com você. Eu declaro que onde você entrar, o Deus da sua vida entrará com você. Ele vai guardar a sua entrada, a sua saída, o fruto das suas mãos, a sua dispensa. Eu declaro em nome de Jesus que essa palavra, ela vem como um dínamo no seu coração para te impulsionar a se levantar e acreditar que é possível no nome de Jesus. Guarda a nossa casa, Senhor, os nossos filhos. Repreenda toda a ação do inferno sobre nós, e que tão logo ao sairmos daqui possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração. Assim como Elias, que comeu aquela comida, voltou e andou durante 40 dias, que diante desse alimento da Tua Palavra possamos nos levantar, receber a força necessária para caminhar até o milagre do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, recebe. Dê a melhor salva de palmas aí.